Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje, domingo, dia 13 de abril de 2025, domingo de Ramos da Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, ano litúrgico da Santa Madre Igreja Católica, ano C, ano de São Lucas. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 7. O Senhor Deus deu-me a língua adestrada para que eu saiba dizer a palavra de conforto às pessoas abatidas. Ele me desperta cada manhã e me excita aos ouvidos para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos e não lhe resisti e nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e a face para me arrancarem a bárbara. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impensável como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 21, versículos de 8 a 9, versículos 17 a 18a, versículos 19 a 20, versículos de 23 a 24. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Ri de mim todos aqueles que me veem. Tossem os lábios e sacode a cabeça. Ao Senhor se confiou, e ele liberte agora o salve, se é verdade que ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso cortar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si as minhas túnicas. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhes louvores, glorificai os descendentes de Jacó, respeitai a toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Jesus Cristo, existindo-se em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando-se com um aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho para a procissão de Ramos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subiu para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfage e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras,
enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado, ali na frente, logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: Por que desamarrais o jumentinho? Responde assim: O Senhor precisa dele. E os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estáis desamarrando o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar sobre o jumentinho. E quando Jesus passava, o povo ia enteando-se as suas roupas no caminho. Quando chegaram perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, os gritos e cheios de alegria começaram a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. E todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende os seus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Anúncio do Evangelho narrado segundo São Lucas, capítulo 23, versículos de 1 a 49. Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos e começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo de pagar impostos a César, afirmando-se que ele é o mesmo Cristo o Rei. Pilatos interrogou: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro nele nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, aonde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejado vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperaram fazer alguns milagres. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com a roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes e os chefes do povo e lhe disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já interroguei diante do povo e não encontrei nele nenhum dos crimes que eu acusei. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solte-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão: Pois quereis libertar Jesus? Mas eles gritaram: Crucifique-o, crucifique-o.
Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez esse homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediram. Soltou o homem que lhe queriam e aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Quando levavam Jesus, pegaram um certo Simeão de Cirinei, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-lo atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo, de mulheres que batiam o peito e choravam por ele, e Jesus, porém, voltou-se e disse para as mulheres: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Porque dias virão em que dirás: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, e os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não fazerão com a árvore seca. Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, em um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartiram entre si as roupas de Jesus, e o povo permanecia ali olhando até os chefes zombaram de Jesus, dizendo: A outros ele salvou, salve a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximaram-se, ofereciam vinagre e diziam-se: Se és o rei dos judeus, salve a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Eis o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados disse a Jesus: Tu não és o Cristo? Salve a ti mesmo e a nós também. Mas o outro malfeitor repreendeu, dizendo: Nem sequer teme a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando entrais no seu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia. Uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou pelo meio. Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército do Império Romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham socorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. E todos conhecidos de Jesus, bem como as mulheres o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Neste domingo de Ramos da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, meditamos sobre os 2 momentos importantes da vida de nosso Senhor Jesus Cristo: a entrada triunfal em Jerusalém e a sua crucificação. No Evangelho da procissão do domingo de Ramos, vemos Jesus foi recebido com alegria pelo povo, que o aclamava como rei. Ele
montou em um jumento, cumprindo-se a profecia do Antigo Testamento, o povo estendia suas roupas no caminho, demonstrando-se o respeito e a admiração pelo Messias, que chegava. No entanto, sabendo que essa mesma multidão que o louvava acabou por crucificá-lo alguns dias depois. No Evangelho da Paixão, somos confortados com a traição e o julgamento injusto e a crucificação de Jesus. Pilatos tentou libertá-lo, mas cedeu à pressão da multidão, que pedia a sua condenação. Vemos a dor e o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, aonde ele demonstra o seu amor e misericórdia até o fim, perdoando aqueles que o crucificaram e prometendo paraíso ao bom ladrão. Esses relatos nos convidam a refletir sobre a nossa própria vida e sobre como acolhemos Jesus em nossa jornada, assim como o povo que louvou em um momento e o rejeitou em outro. Muitas vezes também oscilamos em nossas atitudes e escolhas, que possamos sempre acolher Jesus como o nosso Rei e o Senhor, seguindo os seus ensinamentos e testemunhando o seu amor a todos que encontramos. Que a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo nos inspire a viver com esperança e confiança na ressurreição, lembrando sempre que o sacrifício que ele fez por nós na cruz, que possamos renovar a nossa fé na Santa Amada Igreja Católica e o nosso compromisso com o Evangelho, para que, como o bom ladrão, possamos um dia alcançar a graça de estar com Jesus Cristo na Jerusalém Celeste, no paraíso. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, para que assim como as pedras gritam e louvam ao nosso Senhor, que também possamos testemunhar com as nossas vidas a grandeza do amor do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, hoje e sempre. Amém.